o Renato vendeu uma imagem, e isso foi bom para ele naquele momento, para o mercado. Talvez aquilo tenha ajudado a despertar o interesse do pessoal do Flamengo. Renato sempre foi um cara que se vendeu muito bem, e ele passou a dizer que, olha, me dá um elenco caro nas mãos que vocês vão ver o estrago que eu vou fazer. Várias coletivas do Renato dos tempos do Grêmio iam nessa direção. Olha a história dos 200 milhões. Você imagina eu com 200 na mão, com essa máquina aí que enfiou 5 em mim numa semifinal de Libertadores? É porque eu não posso. O dia que eu estiver lá, esquece. Aí o pessoal olhou e falou, cara, eu acho que faz sentido, hein? Vamos trazer. Deu no que deu, né? Então, sim, o discurso, se ele não tiver acompanhado da prática, do resultado, ele vai durar 5, 6 meses, vai virar pó. O discurso do Renato virou pó. Ele vai ter que arrumar outro daqui para frente, para se recolocar no mercado. Esse não vai funcionar mais, Renato. Esse do elenco, cara, me dá dinheiro que eu vou voar, acabou. Arruma outro. Você é bom disso, você é criativo, é bom de arrumar discurso. VSR, tem um verdadeiro ou falso que a produção preparou sobre o trabalho do Renato. Porque o Rogério Ceni sai com a crítica de que não conseguia fazer mais com o elenco que o possibilitaria fazer mais. Então, o Rogério tirou menos do que podia. Chegou o Renato. Foi a mesma coisa? Foi pior? A frase é essa. Trabalho do Renato Gaúcho foi pior que o do Rogério Ceni. Tem muito rubro-negro, muita rubro-negra dizendo que sim. Você concorda, VSR? É verdadeiro ou falso? Eu acho que é absolutamente verdadeiro. Absolutamente verdadeiro. E me desculpa, VSR, porque na hora que eu passei, a produção me avisou aqui. A gente tá com os números na tela dos trabalhos dos dois, pra você ter uma ideia, até para te ajudar aí na hora de formar a tua visão. Não, mas nem precisava, né? Nem precisava. Eu acho que, assim, eu acho que o Rogério Ceni mostrou no Flamengo que ainda tem muita coisa a ter experiência como treinador. Eu acho que a volta dele ao Fortaleza, trazendo impacto imediato, deixou uma sensação de que o Rogério já era um técnico pronto, e acho que ele não é um técnico pronto, e acho que ele se entende assim também. O Rogério se cobra muito, então acho que a passagem dele no Flamengo demonstrou isso. Quando ele foi demitido, eu achei que ele deveria ser demitido, sim. Acho que já tinha uma questão de grupo ali que não estava funcionando, e isso eu tenho informação, aqui eu não estou falando achismo, é informação de dentro. Mas em termos de trabalho, é nítido que o Rogério fez coisas que o Renato não conseguiu fazer. Como, por exemplo, no ano passado, o Rogério achou uma solução que precisava para fazer o time ser campeão brasileiro. Quando ele traz o Arão para a zaga, dentro do modelo dele de futebol, ele sabia que Gustavo Henrique não estava jogando num nível minimamente confiável, Léo Pereira também não. Aí tinha muitos garotos que talvez pudessem ter tido um pouco mais de oportunidade, mas ok. Ele traz o Arão para a zaga porque para ele era muito importante ter um zagueiro que saísse jogando, fizesse a distribuição de bola. E volta com o Diego para o time. Isso daí fez o Flamengo arrancar para ser campeão brasileiro. Aquela sequência que eu já falei várias vezes aqui. Ganha do Grêmio, ganha do Vasco, ganha do Sport, ganha do Inter, ganha do Corinthians, empata com o Bragantino e acaba sendo campeão. Aí sim, né? Foi campeão porque o Inter não conseguiu ganhar e tudo, mas, enfim, é um campeonato de pontos corridos, né? Um campeonato de regularidade. Então, o trabalho do Rogério foi muito melhor que o trabalho do Renato. O Renato, basicamente, ele foi deixando o time num piloto automático e uma hora esse piloto automático parou de funcionar, né? E aí ele não soube o que fazer. E a final escancara muito isso, né? Se você pegar a final, o Renato ele não conseguiu corrigir algo que foi visto da arquibancada, que era o Palmeiras ganhou o jogo ganhando a segunda bola. O Palmeiras se programou o tempo todo para ganhar a segunda bola. Então o Everton dava o bicão ou lançamento, como queiram, né? E aí raramente o Palmeiras brigava pela primeira bola. O Palmeiras ganhava a primeira bola, o Palmeiras ficava para ganhar a segunda. Andava com o Danilo, andava com o Zé Rafael, o Veiga, às vezes o Scarpa pelo lado, para ganhar a segunda bola. E assim ele ganhava, tirava ritmo do Flamengo, ou tirava ritmo do Flamengo, ou ele tinha ritmo para tentar uma ou outra jogada. O Renato ele não teve solução para isso. Ou ele, talvez ele, não sei, é muita coisa de achar que ele nem percebeu isso, mas
Ou ele não percebeu que essa era a estratégia do Abel, ou ele percebeu e não soube resolver. O Flamengo foi ganhar uma segunda bola já na reta final do segundo tempo, que o Rodrigo Caio ganhou uma, acho que do Rony, eu acho. Então, assim, isso daí é uma coisa que claramente ele não conseguiu adaptar. Então, a resposta é absolutamente verdadeira. O trabalho do Rogério foi melhor que o trabalho do Renato. Embora, só para não parecer coerente, eu acho que no momento que o Rogério foi demitido, eu acho que a demissão tinha que acontecer. Eu acho que não estava mais para continuar. Mas o trabalho foi melhor. Aí você vai lá, então você está dizendo que com o Rogério seria melhor que foi o Renato. Aí a gente nunca vai saber. Mas tem um ponto aqui no Brasil, raramente, eu já fiz alguns textos sobre isso, raramente no Brasil se dá a chance do treinador sair do momento ruim. Né? Curiosamente, assim, nos últimos anos, o maior exemplo de diretoria que deixou o técnico sair do momento ruim foi o São Paulo com o Fernando Diniz. Porque o São Paulo deram ao Fernando Diniz a chance de sair do momento ruim. Porque, por exemplo, quando o São Paulo não ganha do Curitiba num jogo, Jorge deve lembrar, foi num jogo no Couto Pereira, se não me engano o jogo foi 2-2 ou foi 1-1, pode ter sido isso no Campeonato Brasileiro. Qual jogo, Sérgio? Perdão, porque Curitiba e São Paulo. No mesmo horário. Curitiba e São Paulo do Brasileiro, 2-2. Então, foi uma partida terrível do São Paulo. Terrível. Uma partida horrorosa, contra o Lanterna do campeonato e tudo. Ali muita gente falou, cara, tem que demitir, tem que... O São Paulo não demitiu e depois o São Paulo engrenou com o Diniz, engrenou uma ótima sequência. Depois veio a cair de novo. Mas esse tipo de coisa raramente se dá no Brasil. A chance de sair do momento ruim. O Rogério estava ali numa sequência, tomando goleadas, foi atropelado pelo Galo lá no Mineirão e tudo, acabou caindo. O que aconteceria se dessem a chance dele de tentar sair da coisa ruim, eu nunca vou saber. Mas não é o normal. Então eu acho que tinha contexto para a demissão do Rogério quando ele foi. Mas respondendo a pergunta, é absolutamente verdadeiro. Tá. Ricardinho, quero te ouvir sobre essa também. O trabalho do Renato foi pior que o do Rogério, verdadeiro ou falso? É verdadeiro, né? Só pegar os títulos aí, ó. Não precisa nem ir muito longe, né? O Renato começa muito bem no Flamengo, né? Quando o Renato chega, ele muda o clima dentro do vestiário, ele ganha os jogadores dentro do vestiário. Nos 10 primeiros jogos, acho que são 9 vitórias, 8 goleadas, uma derrota só, uma goleada para o Internacional dentro de casa. Só que aí, com o tempo, começa a vir o desgaste. Eu estava lendo no nosso portal, estava lendo outras matérias, de que o Rogério começou no dia a dia nem a aparecer para dar treino. Dia que os titulares não treinavam, ele também não ia para treinar os reservas, né? Aquela não ida dele na Copa do Brasil, lá para Natal, também não caiu muito bem. O Renato, desculpa, falei o Rogério, né? O Renato. E aí, vai gerando desgaste. Nós estamos, o Cazé é mais novinho, né? Mas o Vitor, eu e você, Jorge, a gente já está nessa brincadeira aqui há algum tempo e a gente sabe como é que é jogador de futebol. Se você chega no jogador de futebol e você faz algo que desagrada ao grupo, um abraço. Você não vai conseguir recuperar o grupo. E a impressão que se tinha era essa, de que ele chega, ele muda o ambiente, os caras começam a jogar por ele, começam a gostar daquilo que tem, mas a partir do momento ele vai precisar colocar a mão na massa. Em vez de colocar a mão na massa, ele não coloca. E o Vitor usou uma palavra que eu falei outro dia. O time jogava no piloto automático. E qual era a esperança do Renato para ganhar a Libertadores da América? É a mesma que eu tinha. Eu imaginei quando ele tivesse os 11 jogadores, que o time ia conseguir jogar aquilo que a gente já tinha jogado na mão dele. Não conseguiu. O Flamengo não conseguiu jogar. O Flamengo teve a grande chance de ser campeão da América. O Flamengo teve a bola para ser campeão da América. No lançamento do Arrascaeta para o Michael. Nós trabalhamos aqui no Arquibancada. Aliás, queria agradecer a galera, hein? Mais de 700 mil visualizações no nosso Arquibancada do domingo. E o Michael perdeu a grande chance. O Palmeiras foi melhor durante os 120 agora, né? 120 e poucos minutos. Agora o Renato ficou na esperança, que eu imaginei que poderia acontecer também. O time sozinho se reencontrar em campo e não se reencontrou. O Flamengo, principalmente no primeiro tempo, foi amplamente dominado por aquilo que o Abel colocou em campo, né? O Abel montou uma estratégia de jogo espetacular. O Mike jogou demais, cara. O Gustavo Gomes, então, meu Deus do céu. O Scarpa jogou muita bola. O Palmeiras mereceu ganhar. Apesar, repito, do Flamengo ter tido a chance. Agora, o trabalho do Rogério foi melhor. Só que os jogadores gostavam mais do Renato.
mas ficou claro que só isso não salvava, não. Tem uma coisa que tá gritando para mim nessas notícias todas de bastidores que saíram, que foram divulgadas quando da demissão do Rogério Ceni, e as que estão saindo agora, como por exemplo essa que o Ricardinho lembrou, a matéria do Caê Mota ontem no GE, quando ali ele diz que incomodava essa ausência do Renato em algumas ocasiões do CT, os titulares, e assim, a viagem para Natal, ele ficou do Rio com os titulares, muita gente do clube torceu o nariz, segundo a matéria do Caê Mota, mas foi autorizado pelo Marcos Braz, o homem forte do futebol do Flamengo autorizou, isso precisa ser dito. Pegou mal? Pegou. Não deveria ter feito? Acho que não, né? Começou a ouvir piadinha no CT e tal, é o que está escrito lá. E lá também o Caê cita que começou a gerar um incômodo dos jogadores do Flamengo, uma certa ausência de profundidade tática do Renato. Sabe aquela coisa do piloto automático que disse o VSR? Os jogadores começaram a entender, pelo que está escrito ali, que na hora que o piloto automático falhava, que você precisava de um plano B, não tinha. E isso me salta aos olhos, porque também se divulgou muito na época da saída do Rogério Ceni que existia uma certa insatisfação de parte do elenco, que a interlocução com o Ceni não era a melhor possível, tanto que nos primeiros jogos do Renato, nas goleadas e tal, qual era a grande percepção que pairava no ar? Puxa vida, olha como o elenco está mais solto, olha como o time está mais leve em campo, os caras estão felizes com a chegada do Renato. Então, a minha preocupação aqui é a seguinte, não estariam diretores do Flamengo reféns demais dos desejos dos jogadores? Sabe? Porque assim, você trocou o Ceni pelo Renato, e a conclusão que eu chego, ouvindo tudo que o Vitor Sérgio Rodrigues disse no verdadeiro ou falso dele, na hora de dizer, de avaliar essa afirmação que está na tela, é que com o Rogério, talvez o Flamengo conseguisse ter alguma estratégia para responder à estratégia do Abel Ferreira. Com o Renato Gaúcho, não teve. Ou se teve, ele não conseguiu executar. Então, talvez, os jogadores do Flamengo que estão se queixando da falta de profundidade tática do Renato, que pesou na decisão, tenham parcela de responsabilidade se de alguma forma contribuíram para a queda do Renato, para a queda do Rogério. Não acho que ninguém derrubou o Rogério, ninguém perdeu. O Flamengo não vinha com 5, 6 derrotas seguidas, aquele ritual clássico de perder para derrubar o treinador. Ninguém estava jogando sacanagem, ninguém tomou goleada em clássico para derrubar o Rogério. Isso não aconteceu. Mas na época se comentou a mesma coisa, os caras não estavam o trampo do Rogério. E eu confundi aqui, né? Na verdade, o Rogério não caiu com goleada, né? Quem caiu com goleada pro Atlético foi o Domi. O Rogério caiu perdendo 2-1, inclusive. Foi até um jogo até disputado, né? O Flamengo teve até chances ali, enfim. Mas perdeu por 2-1 do Atlético pro Galo no Mineirão no turno, né? Mas enfim, o ponto é esse. Talvez os jogadores agora, que aqueles que não gostavam do trabalho do Ceni, que curtiram a saída do Ceni, talvez agora estejam um pouco arrependidos. Puta, aí a gente fez tanta força, aí o Renato chegou e piorou. Piorou, gente. Nós vamos chegar a essa conclusão. Já tem 2 votos nessa linha aqui no verdadeiro ou falso. Piorou. O Renato conseguiu, com o elenco de 200 milhões, que ele tanto queria, que ele pedia a Deus todos os dias, ele conseguiu piorar. Difícil, né? Cazé, verdadeiro ou falso para você? Eu acho que tinham 2 verdadeiros, com o seu... tem 3 e com o meu tem 4 verdadeiros. Não tem o que fazer. O Renato cavou a própria cova. O Renato ele eliminou o próprio trabalho, né? Porque ele parece que o roteiro, né, que foi escrito por ele foi muito mal escrito, porque ele desvaloriza o trabalho do Jesus lá atrás. Fala como se fosse fácil o que ele fez. 200 milhões, pô, até eu. E aí ele consegue o que ele queria, né? Chamar atenção para isso, todo mundo olhar e falar, putz, será? Muita gente na época, assim, chegou a duvidar um pouco, né, do que o Jesus fez, de tirar um pouco do mérito, de falar, de fato, o Jesus foi absurdo o que ele fez, mas tem um elenco aqui de 200 milhões, que não é brincadeira, né? Então... É aquela coisa, qualquer um faria a mesma coisa. E aí chega o Renato... E aí a gente tem que falar aqui, enfim, não sei se foi, não vou falar que foi todo mundo, mas ele começa ali os primeiros 10 jogos com o melhor início da história, né? 2 jogos, inclusive, contra o ABC até. Eu acho que eu estava até num programa, alguém falou, gente, tem um jogo contra o ABC, que, pô, não é um adversário que tem um grau de dificuldade tão absurdo pro Flamengo, então, pô, muito cuidado. Mas a maioria das pessoas foi nessa de,
pô, o renatismo chegou e tudo mais, e o Renato, e ele chega na coletiva e chama o Gabigol de chato, e todo mundo, pô, ele é demais, cara, ele é resenha, ele já conquistou. E aí eu acho que, assim, é pior do que o Rogério, porque ele fala o que fala e não conquista nada, assim, nada, ele não ganhou nada. Isso é muito grave pro Flamengo, é muito grave. O Marcos Braz até tentou minimizar antes da final, né, falar que se o Flamengo perdesse não seria o fim do mundo. Obviamente não é o fim do mundo, o Flamengo vai continuar o mundo também, mas assim, é muito grave, cara. É muito grave. Tipo assim... o Flamengo teve. Perder pro Palmeiras não é um problema, na minha opinião, Vess, assim, você estava lá e viu, mas o problema é a forma como acontecem as coisas. Estamos em 3 competições, tem gente que queria estar em 3 competições e não está, o meu calendário é apertado, estamos em 2 competições, tem gente que não está em nenhuma, tem gente que está em uma, estou em uma competição, não está em nenhuma, não ganhou nada, e acabou o ano. Esse é o que o Cazé falou, assim, é espetacular e ensina muito para o Flamengo e para os outros, né? Porque melhor do que aprender com seus erros é aprender com os erros dos outros, né? Uma frase meio de coach aí, mas isso aí é verdade. Assim, quando você é questionado logicamente, você vai numa entrevista coletiva hoje, tem muito jornalista que é babaca, tem muito jornalista que tá pensando na pauta dele e é uma coisa fora do coisa, e de boa ele tá pensando uma outra coisa, ok. Tem a questão lá hoje do cara que é o coisa segmentado, né? Segue o clube, então ele faz perguntas com esse viés. Então, tô aqui falando... Tem jornalista que tá perguntando porque de maldade mesmo, então tem todo tipo e de boa ser. Agora, acho que a direção deve olhar e entender que em alguns momentos o treinador ele é perguntado de forma clara, objetiva, respeitosa, mas é uma resposta que dá trabalho, é uma resposta que incomoda. E aí, quando ele vem e fala, não, estou em 3 competições, e aí está indicando alguma coisa. Ah, tá, mas ele pode estar falando uma coisa para fora e outra dentro. Pode ser. Mas acho que alguém tem que ver isso lá. Porque acho que está muito claro. E o fato do Renato ter dito que com 200 milhões era fácil, isso é ótimo para meme. O de Sola faz a festa, todo mundo faz a festa. Mas não é só para isso, não. Eu tenho uma teoria. Então, é isso que eu quero dizer. Isso foi bom para ele, porque muita gente comprou essa ideia, muita gente comprou essa verdade, né? Mas o que eu quero dizer é isso é ótimo para meme. O que precisa ser trabalhado lá é o seguinte, Renato, você não quero que você vá estudar, não quero que você vá fazer... Eu quero saber o seguinte, que soluções você vai dar? E o Flamengo não teve nesse tempo, cara. O Flamengo jogou com piloto automático. Isso precisa ser... Aí, isso não tem relação com os 200 milhões. Quantas coisas a gente já falou e que se forem resgatar lá, a gente vai passar vergonha aqui. Eu tenho várias, então não tem problema nenhum. Só para começar, eu disse que o Guardiola, quando eu falo a maior merda que eu já falei na minha vida, que quando o Guardiola começou, ele perde de 1-0 pro Numancia no Camp Nou, eu falei, tá na cara que o Guardiola não tá pronto para ser campeão, para ser técnico. Esperou 10 jogos, você não esperou 10 jogos, tá vendo só? Então, exatamente. Então, assim, falei, o cara ganhou até por escorou. Então, assim, a gente fala. Então, acho que o problema não é isso. Mas é diferente, o problema Vitor. Aí você estava analisando o trabalho de alguém. O caso dos 200 milhões era o Renato vendendo o peixe dele. Um peixe que ele não tinha para vender. Tudo bem, mas eu também não tinha. Eu também não tinha para analisar o Guardiola depois do Barça B. O trabalho de alguém é diferente. Então, mas de repente ele pode ter acreditado nisso. O ponto aí em algum momento, até no próprio Grêmio, o Renato mostrou, já no Grêmio, quando ele falava de 200 milhões, o Renato mostrou situações que ele não conseguiu sair. Isso precisa ser considerado, precisa ser avaliado por alguém. Aí volta um outro ponto. Quem vai avaliar o trabalho de um treinador num clube tem que, no mínimo, conhecer no nível de um técnico de futebol de primeira prateleira do Brasil. E são pouquíssimos que podem. Eu acho que hoje só tem um clube que pode fazer isso. E que, por um acaso, não está dando certo, mas pode, que é o São Paulo, que tem com o Muricy. Porque hoje, com todo carinho, dentro do Flamengo tem alguém para conversar sobre futebol. Não estou falando aqui sobre contratação, não. Tem alguém para conversar sobre futebol dentro do Flamengo? Com o técnico do Flamengo? Eu acho que não tem, cara.